Áudio 7. A graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Voltamos para mais um estudo do livro Armado para a Guerra, uma abordagem bíblica da guerra espiritual e da armadura de Deus, do autor Rick Renner. Estamos sendo agraciados por este estudo. Deus tem falado profundamente aos nossos corações e nos ensinado como guerrear da forma certa, né? Como usar as armaduras de Deus para estarmos livres das opressões do inimigo, livres das guerras e vencendo pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Me chamo Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás, e hoje nós iniciaremos mais um estudo. Vamos lá estudarmos? Iniciamos o capítulo 3, Descansando na Nossa Redenção. Antes de iniciarmos o estudo acerca do que a Bíblia tem a dizer a respeito da armadura espiritual em Efésios 6, do 10 ao 18, precisamos primeiramente voltar por um instante e observar o que a Bíblia tem a dizer sobre a redenção. Uma visão correta da redenção esclarecerá muitas ideias erradas sobre o diabo e a batalha espiritual. Existem 4 palavras diferentes usadas para denotar redenção no Novo Testamento grego: agorizo, exagorizo, lutro e apolutrosis. É importante que compreendamos todas essas 4 palavras ao abordarmos essa questão de batalha espiritual. Agorizo é a primeira das 4, em um termo técnico usado para descrever mercado. Era empregado com mais frequência para descrever especificamente o mercado de escravos. O mercado de escravos era um lugar terrível e deplorável. Esses lugares nunca deveriam ser permitidos. Seres humanos eram levados em desfile diante dos potenciais compradores e depois eram colocados em um palanque para troca, onde eram leiloados como animais, como móveis velhos ou coisas indesejadas. O valor do escravo era determinado principalmente pelo estado dos seus dentes. Se tivesse bons dentes, ele provavelmente estaria em boa forma e, portanto, seria mais caro. Se tivesse dentes podres, provavelmente poderia ser comprado por um preço bem menor. Assim, antes do processo nauseante de compra, venda e comércio de restos humanos ter início, os potenciais compradores tinham permissão para verificar a mercadoria. A cabeça dos escravos era sacudida de um lado para o outro, sua boca era aberta à força e seus dentes eram inspecionados para ver se estavam podres ou em bom estado. Como se isso não fosse suficientemente desumano e degradante, os clientes que iam comprar escravos também eram incentivados a chutar e bater na mercadoria para determinar o nível de resistência física do escravo. Para descobrir o temperamento dos escravos, os compradores os esbofeteavam, xingavam e cuspiam em seus rostos. Se um escravo conseguisse engolir o seu orgulho, cerrar os dentes e segurar seu temperamento durante esse abuso humilhante, o comprador presumia que ele poderia ser usado a ponto de sofrer abusos sem causar ao seu proprietário nenhum tipo de problema. Em suma, os escravos não tinham qualquer valor pessoal. Eles eram vistos como não sendo melhores do que animais. De acordo com a mentalidade daquela época, eles eram apenas mais uma espécie de cavalo de trabalho e não tinham nenhum valor humano real. O único propósito deles no mundo era servir às exigências de seus atuais donos e o que eles exigiam deles. Tendo tudo isso em mente, podemos perceber que o Espírito Santo nos disse algo extremamente importante ao usar a palavra agorizo para descrever redenção. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele havia se tornado um lugar totalmente deplorável. O belo paraíso que Deus criou no Éden se fora. Nem mesmo um resquício dele permaneceu. Em seu lugar, o mundo se tornara um mercado de escravos global, onde Satanás capturara o coração dos homens e enchera da sua natureza de violências e de destruição. A cada geração sucessiva depois de Adão, a morte espiritual levou as pessoas de todas as nações, tribos e grupos étnicos a mergulharem mais e mais profundamente no cativeiro e na depravação total. Assim, o mundo em que Jesus Cristo nasceu, há aproximadamente 2000 anos, era um mundo de cativeiro completo. Por meio da desobediência de Adão, a morte espiritual capturou a natureza de toda a humanidade. Como Paulo disse, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 5:12.
Usando a palavra agorizo, sabemos sem dúvida alguma que quando Jesus Cristo veio à Terra pela primeira vez, ele entrou em um mercado de escravos espiritual repugnante e nauseante, onde os seres humanos viviam toda a sua vida nessa terra como escravos de Satanás e dos efeitos negativos do pecado. Nosso cativeiro naquele tempo era tão completo que Paulo declarara que éramos vendidos à escravidão pelo pecado. A palavra vendidos vem da palavra grega pipraxo, que descreve literalmente uma transferência de propriedade. Ao usar essa palavra, Paulo nos diz claramente que a humanidade fora transferida das mãos de Deus às mãos de um povo proprietário. Essa, claro, é a imagem de total propriedade de Satanás sobre nós antes de Jesus entrar em nossas vidas. Como escravos no mercado de escravos, estávamos indefesos diante do diabo enquanto ele esbofeteava nossas vidas de um lado para o outro, batendo, chutando, cuspindo em nós e abusando de nós de todas as maneiras possíveis. O nosso dono tentou danificar a nossa autoimagem, matar os nossos corpos com vários tipos de pecados e vícios e nos desfigurar emocionalmente. Quando terminava de usar uma forma de cativeiro e morte em nós, ele nos colocava de volta no palanque de troca para sermos leiloados novamente. Logo, outra forma de cativeiro nos dominava e começava a deixar a sua marca destruidora em nossas vidas. Assim, passávamos de um cativeiro para o seguinte em um ciclo interminável de derrota. A cada dia que vivíamos, quer estivéssemos cientes disso, quer não, esse proprietário infernal nos levava cada vez mais para baixo e nos afundava mais profundamente no cativeiro do pecado e da depravação total. Na pior forma possível, de dentro para fora, do princípio ao fim, cada centímetro da nossa cabeça aos pés, pela frente e por trás, até o limite máximo. A Bíblia diz que esse era o nosso estado antes que a graça de Deus alcançasse as nossas vidas. Esse era o motivo pelo qual Paulo nos diz repetidamente na Bíblia que éramos escravos do pecado. Romanos 6, 17 ao 20. A palavra escravo foi extraída da palavra doulos, que é um termo mais objeto para um escravo na língua grega. Um expositor explicou que a palavra doulos escreve que é alguém cuja vontade está completamente absorvido pela vontade do outro. Isso significa que antes da experiência da nossa salvação, estávamos absorvidos pela vontade de Satanás. Intelectualmente, pensávamos que estávamos no comando das nossas vidas e que éramos nós que dávamos as cartas. Mas, na verdade, éramos escravos, objetos do pecado, e nossos destinos estavam sendo orquestrados por um espírito diabólico invisível que queria nos destruir. Nosso cativeiro anterior ao diabo era tão arraigado que a nossa natureza se mesclara intrinsecamente com a semente da rebelião, que está no próprio centro da natureza de Satanás. A rebelião contra Deus percorria profundamente o nosso sangue e se tornou enraizada em nossa disposição humana. Finalmente, o abismo entre Deus e nós era tão vasto que a Bíblia declara que nós nos tornamos estranhos e inimigos na nossa mente por meio de obras malignas. Colossenses 1 e 21. Essa presença demoníaca impregnada em nossas vidas e no mundo que nos cerca era absolutamente e suprema. Paulo descreve isso assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2 e 2. Observe que Paulo disse, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A expressão segundo foi extraído da palavra kata. A palavra kata significa enfaticamente que éramos completamente dominados, manipulados e controlados por ele. A palavra curso foi extraída da palavra grega aiona. Essa é uma palavra simples que descreve um período específico designado como uma era específica ou uma geração. Por exemplo, cada década de um século, anos 50, 60, 70 e assim por diante, é tecnicamente um aiona, um período específico designado. Poderíamos dizer que essa palavra detona a influência de uma geração específica ou um período curto de vida. Mas ainda há mais. A palavra aiona significa não apenas um período de tempo, mas também o espírito desse tempo. Por exemplo, os espíritos dos anos 20 era tipificado como os anos 20 extravagantes. Com o advento do rock and roll, nos anos 50, foram tipificados como o período rebelde. O espírito dos anos 60 e 70, por causa das drogas e da guerra,
foi tipificado como um tempo de experimentação e questionamento do status quo. Cada uma dessas décadas individuais teve um sabor próprio que era único no seu tempo específico e no seu lugar na história. Assim, quando Paulo declara que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, a palavra curso transmite a ideia de estar dominado pelo pensamento popular do nosso próprio tempo e geração específica. Paulo está dizendo que quando ainda éramos perdidos e sem Deus nesse mundo, não tínhamos perspectiva eterna nem de padrão bíblico constante para viver. Como resultado, éramos dominados inteiramente por essas filosofias e ideias flutuantes que vão e vêm muito rapidamente. A palavra mundo vem da palavra grega cosmos, e Paulo usa a palavra cosmos para transmitir a ideia de ordem e organização. Os cientistas usam cosmos para descrever o universo, porque embora imenso, diverso e sempre em expansão, o universo é um sistema perfeitamente organizado e ordenado. A palavra cosmos também era usada durante o período grego antigo para descrever a sociedade. Pelo menos em certa medida, a sociedade é um sistema que possui ordem e organização. Quando a palavra cosmos é usada para retratá-la, também leva consigo as ideias de moda e sofisticação. Essa é exatamente a ideia que Paulo apresenta em Efésios 2:2. Antes de conhecermos o Senhor, éramos tão curtos de visão e tão voltados para as coisas temporais que a Bíblia diz que éramos totalmente dominados, manipulados e governados pela sociedade e o tempo em que vivíamos. Podíamos parafrasear esse versículo assim: vocês andavam completamente dominados pelos caprichos dos tempos. Ou poderíamos traduzi-lo dessa forma: vocês andavam por aí controlados pela moda da época e pelo pensamento do seu tempo. Mas quem está trabalhando por trás dos bastidores? Paulo ainda não terminou. Agora ele vai nos dizer que quem está manipulando o sistema deste mundo perdido e que está dominando e controlando os homens e mulheres perdidas. Além de sermos controlados pela sociedade e o mundo em que vivemos, Paulo acrescenta que também costumávamos andar segundo o príncipe da potestade do ar. A expressão segundo, mais uma vez, foi extraída da palavra kata, a mesma palavra grega que já foi usada nesse versículo para transmitir as ideias de domínio, manipulação e controle. Assim, na mesma medida que nossas vidas eram controladas pelos lançadores de tendências do mundo, Hollywood, a moda, a indústria musical, o sistema educacional, etc., Paulo diz que também éramos dominados pelos príncipes da potestade do ar. A Bíblia nos diz 3 coisas sobre Satanás nesse versículo. Ele é um príncipe. Ele tem autoridade genuína. Seu poder se fundamenta nas regiões inferiores do ar. Vamos analisar cada um desses pontos individualmente. Primeiramente, o versículo nos diz que Satanás é um príncipe. A palavra príncipe foi extraída da palavra archonta, que se refere a alguém que está em primeiro lugar, ou alguém que está em posição de governo. Descreve um potenteado, governante, chefe ou príncipe. Isso não deveria nos surpreender. Em Mateus 9,34, a Bíblia nos diz que Satanás é o príncipe dos demônios e até atribui um reino real a ele chamado Império das Trevas, em Colossenses 1:13. E em João 12,31, Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo afirma especificamente que Satanás é o Deus deste mundo. Paulo continua nesse versículo nos dizendo que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a verdade. Além desses versículos conhecidos que identificam Satanás como um príncipe, Efésios 6:12 também fala de um sistema demoníaco inteiro organizado que está sob o domínio de Satanás. O próprio Satanás é o senhor dessas hostes demoníacas. Portanto, Satanás é um príncipe real sobre espíritos demoníacos e exerce autoridade real sobre os assuntos dos homens e mulheres perdidos a quem ele cegou. Em segundo lugar, o versículo nos diz que Satanás tem poder. Paulo descreve Satanás como o príncipe da potestade do ar. A palavra potestade é derivada da palavra exousia. A palavra exousia seria traduzida com mais exatidão como autoridade. Uma vez que Satanás é um príncipe real sobre um reino real, não deveríamos nos surpreender com o fato de que o seu reino tenebroso possui uma autoridade real para dar suporte ao seu reino maligno. Durante a tentação de 40 dias de Jesus no deserto, a Bíblia diz: "E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo."
Disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Isso está em Lucas 4, 5 e 6. Por favor, preste atenção ao fato de que o Senhor Jesus nunca discutiu sobre a afirmação de Satanás possuir autoridade. É óbvio, com base nessa passagem, que Jesus não discutiu as afirmações do diabo. Ele sabia que Satanás realmente possuía certa medida de autoridade sobre o sistema deste mundo em deterioração, como também sobre a humanidade perdida. Louvado seja Deus, porque a autoridade do diabo sobre os crentes foi eternamente quebrada por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Entretanto, a humanidade perdida ainda está sendo dominada pelo príncipe da potestade do ar. Em terceiro lugar, a base do poder de Satanás está localizada no ar. A palavra ar foi extraída da palavra aer e era usada pelos autores clássicos gregos para descrever as regiões inferiores e mais densas da atmosfera da Terra. Em oposição à palavra aether, que era usada para descrever o ar mais puro e mais limpo que residia muito acima do topo das montanhas. Por que isso é importante? Porque nos diz explicitamente que a base do poder de Satanás não está nas alturas, como alguns sugeriram nos seus ensinamentos sobre batalha espiritual de tempos em tempos. Muito ao contrário, o ar que está em cima do topo das montanhas representa a atmosfera mais limpa e mais pura que conhecemos. Você não precisa ir ao espaço sideral para localizar a base do poder de Satanás. A base do poder de Satanás localiza-se no ambiente inferior e mais denso que envolve a Terra. Ele não está interessado em controlar planetas inabitados e as extensões do universo que estão destituídas de seres humanos. Ele quer possuir, controlar, dominar e manipular o homem. Esse é o motivo pela qual Satanás é chamado de o príncipe deste mundo e o Deus deste mundo. Ele não quer a Lua. Ele não quer Marte ou Júpiter. Ele não quer Vênus, Netuno ou Plutão. O diabo quer ser o Deus deste mundo. Amém? Terminamos mais um áudio. Quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus eu te apresento esta vida. Eu te apresento cada pessoa que está participando deste estudo. Eu te peço a tua direção sobre as nossas vidas. Eu te peço o teu discernimento espiritual para aprendermos mais de ti. Eu te peço, Senhor, capacitação para estar aqui trabalhando na frente desse trabalho, desses áudios. Eu te peço revestimento espiritual sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que é meu. Pai, sabemos que nós estamos em guerra, mas maior é o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça, porque foi o Senhor que na cruz do Calvário, derramando sangue inocente por nós, nos deu garantia de vencermos todas as potestades inflamadas do maligno contra nós. Somos mais do que vencedores pelo teu poder. E na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento todas essas vidas e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Voltamos amanhã com mais estudos. Deus te abençoe.